A salvação não depende de nós. A salvação não depende de você ir para a igreja ou não. A salvação não depende de Santa Ceia, não depende de batismo nas águas, não depende de dízimo, não depende de caridade, não depende de nada. Porque a salvação foi Cristo quem nos deu. Ele nos deu de graça para cada um de nós. Não precisamos buscar salvação espiritual. A nossa salvação aqui nós temos que buscar na nossa mente. Sair dessas mentiras da religião e viver realmente no Evangelho de Cristo. Para ter paz, para saber a verdade, para viver bem, né? Viver bem. Não depende de igreja, não depende de nada. Nós já somos salvos no Espírito porque Cristo nos salvou. Naquela cruz, Ele salvou o povo dele que serviu para nós e vai servir para as futuras gerações. Ele fez isso para que ninguém se gabasse, né? Eu sou salvo por isso, eu sou salvo por aquilo. Não, E tanto naquela época ninguém conseguia, né? Os judeus, ninguém conseguia... essa salvação, né? Aquela lei era muito difícil, né, de cumprir, era muitas leis, tudo era pecado. Então Jesus veio e salvou o povo, né, daquela lei e nos deu e nos trouxe a salvação espiritual. Hoje que nós temos que ser salvo é na nossa mente. Então não depende de igreja, não depende de pastor, não depende de padre. Dependeu do nosso pastor, Jesus Cristo. Foi esse que nos salvou e Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Aqui em Romanos 8, 29 e 30 está escrito assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecido com seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. 30. Assim Deus chamou os que havia separado, não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Coisa maravilhosa. Efésios, vamos ler aqui um capítulo, Efésios 1, 4, 5, 6. Antes da criação do mundo, Deus já havia nos escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Esse versículo é tão lindo que eu tatuei aqui no meu braço. Muito lindo esse versículo. Efésios 1, 4. O 5. Deus já havia escolhido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus. Deus é Deus, Deus é o Criador, Deus é nosso Pai. Deus já havia escolhido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente. Ele nos deu gratuitamente a graça por meio do seu Filho querido, Jesus Cristo, né? Graças a Deus. Então, você leia a Bíblia que você vai entender, vai compreender e você vai ter paz como eu tenho hoje. Eu vivi quase 40 anos da minha vida dentro de igreja católica, evangélica e não aprendi o que eu aprendo hoje, lendo a minha Bíblia com entendimento.